A vossa atenção, uma entrevista de arquivo com a participação de Sergei Mavrodi. Na minha opinião, esta é a melhor entrevista que o mostra enquanto pessoa. Ao vê-lo, compreenderá melhor os seus motivos, o seu caráter, os seus pontos de vista, as suas convicções e os princípios que seguia. Uma boa visualização. Butirka matroska, degraus, gastos, até ficarem lustrosos, de milhares incontáveis, que em marchas solenes, como sombras, etéreas, impalpáveis no ar, ao comboio obedientes entravam, para sair algum dia, mas no entanto rapazes julgavam, a nós, pessoas, não deuses. E portanto, as estradas são livres, e tanto para o centro quanto para a beira, e para o inferno, e para a beira, nós servimos. Fui preso depois que me chamaram para uma tarefa ampliada do governo e eu não fui. Mas, de novo, isso não foi porque eu tivesse dado algum tipo de passo e agido com desdém, como eles interpretaram tudo isso. Não, foi um cálculo bem simples. Eu entendia que não tinha sobre o que conversar com eles. Sobre o que seria a conversa? Seria sobre encerrar a MMA, parar e por aí vai. Claro, não vamos chegar a acordo nenhum, ou seja, não vamos nos entender. Agora estou lutando contra as autoridades, contra o Estado. É um tipo de monstro, mas desajeitado e inerte. Dá para lutar com ele, já que eu tenho o direito do primeiro movimento. Eu sou mais dinâmico, então dá. E assim, eu vou arranjar inimigos concretos, na pessoa do Chernomyrdin, do Petrov, do Sidorov, porque eles vão se ofender pessoalmente. Como assim eles, tão grandiosos, me aconselharam alguma coisa, e eu não segui o conselho deles? Entende? Esta já é outra situação. Quando você tem inimigos pessoais, ela é pior. Por isso eu não fui, e de forma alguma porque eu quisesse realmente dar esse passo, por puro desafio. O governo daqui não tem absolutamente nada a ver com isso e não existe garantia nenhuma. E agora também não vai interferir em nada. Isso não vai acontecer. Trata-se de um assunto do judiciário. Quando comecei a ter problemas com as autoridades, declarei logo que, sendo assim, já no dia seguinte eu convocaria um referendo. Naquela época, o referendo era a instância máxima, ou seja, podia mudar a Constituição e fazer qualquer coisa. Para convocar um referendo, era preciso 1 milhão de assinaturas. Eu tenho 10 milhões de depositantes. Em uma semana, eu reúno as assinaturas e mando todo mundo para o inferno. Governos, presidentes, todo mundo. Já que é assim. Era uma ameaça bem séria, todo mundo entendia. Então, tudo se misturou de um jeito que a situação era a seguinte. Primeiro, havia uma pessoa no Estado totalmente incontrolável, que talvez amanhã, de repente, acordasse de mau humor, convocasse um referendo e, na prática, ninguém sabia o que ela ia aprontar. Além disso, toda essa reprivatização e, claro, tudo isso já era uma guerra. Quando me prenderam, eu tinha um apartamento de 3 quartos, e ele ainda é meu agora, eu sou registrado nele, na Frunzenskaya. E foi assim que ele estava no momento da prisão. Nos 3 quartos de mobília, havia apenas uma escrivaninha e uma cama, e mais nada, bem, e uma poltrona. Todas as paredes, até o teto, estavam tomadas por estantes de livros, completamente até o teto, e no meio de cada cômodo havia um aquário enorme, só isso. Ou seja, o apartamento tinha um aspecto absolutamente inabitado. Quem me prendeu foi pessoalmente o vice. Naquela época nós tínhamos a polícia fiscal, o chefe era o Almazov, e o primeiro vice dele veio pessoalmente para me prender. Eu, na verdade, mal bebo. Então, eu até posso beber, mas na prática quase não bebo mesmo. E naquela época apareceram à venda garrafas de Abrau de Urso, de alguma adega antiga lá de 1920. Aí eu disse que compraram para mim, não lembro, umas 20 ou 30 dessas garrafas, mas eu não tinha onde pôr, não tinha nada lá, por isso coloquei direto no chão. Então, essas garrafas estavam no chão cheias, sem terem sido abertas. E quando todos eles entraram, eu estava deitado na cama, nessa banha, assistindo televisão. Eles entraram em bando, e depois esse aí escreveu. Perguntam a ele como vocês prenderam Mobrodia. Quando eu entrei, Mobrodia estava jogado na cama. O chão inteiro estava coberto de garrafas. Além disso, posso dizer que ele mesmo estava completamente bêbado. Entre nós, então, o próprio chefe. Como é que pode? Pois é, está vendo. E ainda por cima, ele falou toda a verdade. De fato, eu estava deitado. Não largado, deitado. O chão não estava coberto. Tinha garrafas ali. Segundo ele, vocês entendem a cena. Na Petrovka, ele está preso. Sim, ele não é ladrão nem bandido. Por que está sentado ali? Como está a situação agora? Uns oligarcas e depois alguns funcionários públicos, todos eles têm por lá uns palácios, carros. Bem, ele tem um salário. Façam a ele uma pergunta bem simples. Ele tem um salário relativamente alto, vamos supor, mas não tão alto para comprar palácios, carros e iates. Então, de onde ele tira tudo isso? Bem, de onde? Ele rouba. Teve um julgamento. Fui condenado.
Peguei 4 anos e meio, pelo menos fiquei na cadeia. Fui condenado a pagar uma multa de 20 milhões de rublos. Esses 20 milhões eu, na prática, também paguei, porque estão entre os bens arrestados. Tem 700 mil dólares, pelo que me parece, e um prédio de 300 milhões de rublos. Ou seja, é isso. Não devo mais nada a ninguém. Estou em dia com a lei. E então, se eu tivesse me dado por satisfeito com isso, eu não teria tido nenhum tipo de problema com as autoridades. Mas qual é, afinal, o detalhe dessa situação? Nesse processo, existem materiais do caso deles e diversas informações. Há ali algo em torno de 8% das ações da Gazprom, além de ações de empresas de refino de petróleo. Só as ações da Gazprom, por si sós, totalizam mais de 15 bilhões de dólares. Tudo isso está registrado no meu nome. Eu poderia tranquilamente pegar esses recursos, viver bem e prosperar. E ninguém teria qualquer reclamação contra mim. Do ponto de vista das autoridades, isso agradaria a todos. Bem, só mais um oligarca, pelo amor de Deus, vivendo nas Bahamas, e pronto. Em vez disso, eu digo que nada disso é verdade. Eu acho que esse dinheiro não é meu. Eu tenho dívidas morais com os depositantes que confiaram esse dinheiro a mim. Eu não quero me apropriar dele. Eu vou pagá-los. E essa situação não agrada a ninguém. Aí é que está o problema. Ou seja, todo mundo diz, ele é um golpista, ele roubou o dinheiro. Mas, na verdade, ninguém fica satisfeito se eu pagar. Porque imaginem o que vai acontecer se eu começar a pagar milhões de pessoas. Eu, automaticamente, me transformarei em uma figura política de uma escala e de proporções tão grandes que, bem, isso representará uma ameaça, até agora. Teve aquele programa, se alguém assistiu, Caballero, eu participei lá com o Ken Stein, eu perdi lá. Eu perdi por 1-3, eu acho, ou algo assim. O que isso significa? Isso significa que eu tenho uma aprovação de 30%. 30% das pessoas me apoiam. De uma pessoa que todo mundo declara como vigarista, sobre quem houve uma decisão judicial e foi chamada de vigarista, sobre quem só há informação negativa em todo lugar, e ainda assim. Quem mais tem um índice desses, além do presidente, e agora imaginem também o que vai acontecer se eu começar a pagar, é nisso que está a essência dos meus problemas. Olha, eu realmente não tenho a menor nostalgia. Olha, embora o poder atual não tenha me dado absolutamente nada de bom, eu acabei de sair da prisão, e aqui é só desgraça mesmo para mim. E naquela época, no geral, eu era, bem, para aqueles tempos, bem, eu vivia bem, mas eu não tenho nenhuma nostalgia daqueles tempos, porque eu sentia tão forte essa atmosfera de monotonia, uma espécie de total falta de perspectiva. Você está errado, irmão. Eu não sou um aproveitador, irmão. Eu ganho meu dinheiro honestamente no escavador e invisto em ações que me trazem lucro. E por isso, de modo geral, foi exatamente isso que serviu. Foi essa a principal razão pela qual eu saí dessa situação estável, tranquila e normal para o nada. Na verdade, porque naquela época era muito difícil trabalhar com negócios. Isso não me dava nenhum dinheiro especial, ou seja, na essência, do ponto de vista material, eu ganhei um pouco, se é que realmente ganhei. Foi simplesmente essa sensação de liberdade, de independência. Essa foi provavelmente a principal razão. Eu trabalhava com gravação de áudio e gravação de vídeo. Esse era o meu negócio. Eu me saía bem sucedido o suficiente. Eu já tinha problemas constantes com as autoridades naquela época, porque a acusação era de empreendimento ilegal. Aconteciam. Não eram grandes, para ser sincero, mas aconteciam o tempo todo. Porque era uma atividade ilegal, mas inofensiva do ponto de vista das autoridades. Não perseguiam muito por isso. Quando surgiram as cooperativas, mas hoje todo mundo já meio que esqueceu aquela sensação de liberdade, um tipo de vento fresco. Antes tudo era sem esperança e cinzento, e então surgiu a chance de fazer alguma coisa por conta própria. E aí, naturalmente, para mim era absolutamente claro que eu tinha tentado conduzir um negócio por conta própria. Mas a cooperativa era a única forma realmente possível desse tipo de negócio naquela época. Então eu criei uma cooperativa. Ela se chamava MMM, porque eram simplesmente os sobrenomes, as letras iniciais dos sobrenomes do nosso grupo de iniciativa. Naquela época, todo mundo vendia computadores, e o fato de eu ser programador de formação me ajudava até certo ponto. Ajudava no sentido de que eu conseguia entender um pouco desses computadores, mas sempre dá para chamar um especialista. Isso não é essencial. Aqui, as qualidades fundamentais eram completamente outras, ou seja, puramente a iniciativa empreendedora e coisas do tipo. Sim, eu me envolvi com computadores. Quando eu me envolvia com alguma coisa, sempre dava certo, porque o resultado era alcançado. Por exemplo, os computadores da MMM hoje já foram um pouco esquecidos, porque a história posterior com as ações ofuscou e acabou sendo esquecida. Na verdade, tratava-se da maior cooperativa.
Se vocês se lembram, a campanha de passagem gratuita no metrô, a MMM fez justamente por meio do cooperativo. Isso não foi quando já existiam ações, foi antes. Foi uma cooperativa bastante bem sucedida, uma das maiores da Rússia. As coisas iam muito bem para ela, de verdade. Depois, com o passar do tempo, o negócio deixou de ser relevante. Por que eles deixaram de trabalhar com computadores e passaram a fazer outra coisa? Porque naquela época tudo mudava muito rapidamente, mas isso provavelmente sempre foi assim. Não existem temas que sejam sempre atuais. E é exatamente aí que está, de fato, a verdadeira arte. Uma das qualidades de um empresário é conseguir se reorientar rapidamente, de modo que ontem isso fosse super vantajoso. E hoje isso já não serve para ninguém, é preciso entender. Este é Lenia Golubkov e este é seu irmão mais velho, Ivan. Você é um aproveitador, Lenka, seu idiota. Você esqueceu o que nosso pai e nossa mãe nos ensinaram? Trabalhar honestamente? E você fica por aí correndo, se metendo e comprando ações. Eu não sou um aproveitador, sou um parceiro. Certo, Lenia. Nós somos parceiros ao MMM. Lenia Golubkov não é um personagem clássico com o qual a gente consiga se identificar. Se eu assisto a um comercial na televisão e vejo Lenia Golubkov, eu não penso que ele seja eu. E eu penso, nossa, que feioso. Parece com o vizinho, muito parecido mesmo. Sobre o Lenia Golubkov e a publicidade em geral. Com o Bakit, eu já tinha trabalhado com ele anteriormente. Financiava. E quando surgiu a ideia, quer dizer, quando surgiu a questão da publicidade, ele, para falar a verdade, pelo que me lembro, no começo se inclinava para vídeos computacionais e coisas do tipo. Aí ele ficava um pouco incomodado com essa situação dos comerciais. Eu disse, a ideia é que os comerciais sejam de pessoas absolutamente comuns, histórias simples, porque estamos nos dirigindo ao público de massa. E, por isso, o único critério da publicidade, na minha opinião, é de fato a eficácia. Ou seja, quaisquer méritos artísticos que ela possa ter não têm importância nenhuma. Isso é uma propaganda, não é algum filme artístico. É propaganda. Para que ela é feita, ela deve trazer resultado. E essa situação, de algum modo, era nova para ele. Ele dizia, tem todo tipo de crítico. Em cada concurso, você vê que tipo de propaganda vence. Eu digo, não me importa o que vence nos concursos. O que me importa é que essa propaganda, no fim, tenha efeito. Eu expus a ideia de que deveriam ser o mais simples possível. E com isso, atingia-se vários objetivos. Por quê? Porque a nossa publicidade era muito massiva. Isso já estava previsto desde o início. Por isso eu achava que a publicidade não devia cansar. Ela devia estar sempre mudando de algum jeito. E se os comerciais forem complexos, além disso, tem o inconveniente de demorar muito para filmar. E tudo estava se desenvolvendo muito rápido aqui. Então, se a gente demora para filmar enquanto você filma, lá já. Por isso, eles são o mais simples possível, o mais tecnológico possível. Sobre personagens específicos, o Lenia Golubkov, em particular, ele, claro, escolhia por conta própria, mas mesmo assim, antes de ele me trazia cada comercial, eu assistia, ou seja, eu aprovava. Eu via a publicidade, a nossa publicidade. Antes disso, tivemos uma publicidade massiva, na verdade, bastante. Não tão assim, claro, mas bem massiva. O sistema da MMM funciona como uma grande caixa de ajuda mútua. Resumindo, essa caixa é como se fosse uma piscina bem enorme. E aqui pelos caninhos entram as contribuições para esta piscina aguinha. E ela fica cheia o tempo todo. A gente tinha uma abordagem voltada para o público mais amplo possível. E agora acabaram esquecendo, porque lá longe tinha outros personagens. Esses estudantes aposentados. E no começo a gente fazia meio que anúncios mais seletivos, direcionados a grupos sociais bem específicos. Igor e Yulia, e estes são os amigos deles, jovens empresários. Pegaram um empréstimo, mas o negócio deu errado. O fornecedor falhou. Agora estão aflitos e não sabem como devolver o empréstimo. Na promoção não há dinheiro em espécie. Isso foi em vão. Mas no geral dá para tentar. E nenhum risco. Sabe o Yulia, para a empresa deles isso com certeza é uma saída. Sociedade Anônima MMM. Com o tempo, ficou claro que Lenia Golubkov era uma chave mestra, universal para todas as almas. Servia para todo mundo e não precisava multiplicar esses. Eles só atrapalhavam uns aos outros. Por isso, seguimos pelo caminho de que iam surgindo diferentes. Apareceu o irmão, depois apareceu a Marina Sergeyevna e, pelo que me lembro, o noivo, esse momento. Inclusive, percebeu-se muito rapidamente que foi de novo. O Abarrin, se bem me lembro, quem disse que tinha que ser como uma novela.
alguns enredos. Ou seja, isso vai gerar mais interesse para os espectadores, vai manter a atenção deles. Isso foi alcançado. Passaram-se 2 semanas. Quanto é que deu lá? Leonid estava inquieto. Ah, meu Deus do céu mesmo. Vou comprar umas botas para minha esposa. É bem simples, Leonid, ao mimimi mesmo. Eu, particularmente, ia ao banco, e uns operadores bem sérios vinham correndo e perguntavam: eles não vão se casar? Eu dizia: quem? Ué, o Lênia com essa aí? Eu dizia: mas isso é propaganda, quem é que vai se casar? As pessoas viam isso como uma novela e acompanhavam de perto. E a gente tentava atualizar bem rapidinho. Eles mudavam o tempo inteiro. Sobre as borboletas, eu só caminhava um dia pela Arbat e vi que vendiam uma borboleta nessas moldurinhas. Gostei tanto dela que comprei. Depois eu continuava gostando tanto dela que fui lá e comprei a próxima também. E foi assim que esse hobby começou. Olha, por sinal, tem momentos bem engraçados. Bom, se vocês lembram, tinha de novo uma publicidade no metrô. O metrô inteiro estava coberto de anúncios. Do claro para a sombra voe. Eu juro, é só um poema do Tarkovsky. Eu não coloquei um segundo sentido. É difícil acreditar e depois atribuem tudo isso dizendo que é a máfia e que a Sveta voa do claro para a sombra. Mas não foi assim, eu só gostei desse poema. É sobre uma borboleta. Mas depois já era impossível explicar, porque de fato eu li esse tipo de contexto. Ele é óbvio, ao que parece, mas eu não o coloquei ali. E depois, quando eu passei a me dedicar de verdade às borboletas, eu tinha, provavelmente, uma das maiores coleções do mundo, porque as pessoas compravam borboletas em leilões para mim. E depois eu financiava expedições que iam para Papua, Nova Guiné. Mas, no geral, elas exigem um cuidado bem sério. Receio que lá, claro, muita coisa tenha sido prejudicada, porque não é só guardar as borboletas, é preciso estar sempre com elas. Bem, dá trabalho. Os processos de cuidar delas são trabalhosos, aparecem uns bichinhos nelas. Bem, vários problemas. Eu tinha um biólogo especializado que cuidava disso. Aí quando eu fui preso, claro. A única coisa que eu amo de verdade na vida é a pesca. Todo o resto, em maior ou menor grau, é indiferente. Da pesca eu gosto. Eu não sou pescador profissional e, além disso, de propósito não aprendo essa pescaria. Eu poderia, claro, naquela época, contratar um treinador e aprender, mas eu achava que a única alegria da vida, se desaparecesse, aí sim não haveria mais nada. Não precisa aprender isso muito bem para continuar sendo um mistério. Você chega ao lugar de pesca e aí vai morder ou não. Minhas necessidades pessoais, entende, são realmente muito insignificantes. Eu não me interessava por carros e nada disso, na verdade, me interessava. Em primeiro lugar, os materiais processuais no libelo acusatório, que foram elaborados naturalmente com um claro viés acusatório por investigadores que tentaram me acusar de todos os pecados, de tudo o que era possível e até do impossível. Ainda assim, ali está indicado que os recursos foram gastos com publicidade, com a manutenção da estrutura, com a abertura de novos escritórios, mas não se diz uma única palavra sobre eu ter gasto com as minhas necessidades pessoais. Ou seja, não foram encontrados nem palácios, nem escudos, nem mesmo iates. Ou seja, eles não sentiam a menor necessidade disso, para ser sincero. Em particular, consta nos autos do processo que havia uma casa de caça situada na região de Kaluga, em Селигер, e que nesse local havia uma televisão Rubin. И что там, в частности, вот он, обычный там дом какой-то там или построенный, я не помню уже. И там вот, в частности, телевизор Rubin. Mas então como eu poderia ter uma TV Rubin, entende? É absolutamente claro que para mim tanto faz comprar Rubin, Sony, enfim, tanto faz. Mas o que significa eu ter uma TV Rubin? Significa que eu era tão indiferente a isso que provavelmente deram dinheiro aos seguranças para comprar uma Sony. Eles compraram uma Rubin, sabendo que, de qualquer forma, eu nem perceberia que era Rubin em vez de Sony, entende? Então meu nível de necessidades é muito baixo. Eu, no geral, não gostava de andar com seguranças. Olha, eu tinha toda a segurança do Alfa, todo o Wimpel, ou seja, um exército inteiro. Mas eu odiava a segurança. Talvez alguém goste, ache interessante, mas pessoalmente, essa segurança nunca me causou nada além de irritação. Eu gostava de ir às livrarias. Naquela época, ainda não me reconheciam. Eu sempre dispensava a segurança. Às vezes eu ia sozinho às livrarias. Mas Moscou está lotada, então com essa Ferrari, onde você vai parar? Você anda, todo mundo te encara, além disso ela é horrível, você tem que ir deitado. Portanto, naturalmente, eu tinha um carro pequeno, no qual... O que quer dizer tinha, afinal? Hoje eu tenho um carro, mas amanhã vão trazer outro carro. Tudo isso era assim.
Quando tudo começou com a MMM, também houve um período de priorização desses cheques. Houve uma espécie de distribuição de propriedade. Dos tempos soviéticos, né, para uma sociedade nova, democrática, moderna, por assim dizer, quando surgiam proprietários privados. Isso acontecia em função dessa aberração de proximidade, do fato de as pessoas viverem naquele período. Poucos entendiam isso. Eu entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Isso talvez não se repita nem em 100 ou 1000 anos. Agora, de alguma forma, há esse marco. Está ocorrendo uma redistribuição. Muitos não foram constituídos imediatamente pela MMM com o cheque. Havia também um fundo de investimento, o maior da Rússia, com cerca de 10 milhões de cotistas. No começo, eu tentei participar dessa privatização, como o Estado previa, por meio de um fundo de investimento de vouchers. Muito rapidamente eu entendi que esse era um caminho sem saída, porque esses fundos eram muito regulados, eles não podiam dar um passo sequer para a direita ou para a esquerda, totalmente sob o controle do Estado. Além disso, isso acabou se transformando numa grande fraude, porque as pessoas que acabaram à frente desses fundos eram completamente aleatórias. Eram pessoas bem aleatórias. Lembrem daqueles primeiros fundos de vouchers, dos imóveis de Moscou? Onde estão hoje? Não existem mais, desapareceram. Isso era extremamente conveniente para o Estado porque eles cumpriam de forma rigorosa aquilo que lhes era prescrito e nem sequer lhes passava pela cabeça agir de maneira independente. E essa situação com cotas e fundos, eu entendi bem rápido que por meio deles dava para conseguir bem pouco. E aí a etapa seguinte já era a privatização em dinheiro. E por isso eu criei uma estrutura que já acumulava recursos financeiros. E eu pretendia, desse modo, participar seriamente da divisão do patrimônio estatal. Ou seja, o surgimento, de onde vieram esses oligarcas, esses bilhões? De onde vieram? Em 1994, eles não existiam, surgiram do nada, ou seja, são só pessoas. Agora estão lamentando o Khodorkovsky e mais alguns. Mas por que lamentar por eles? São pessoas bem aleatórias. São apenas pessoas que, no momento certo, que tinham algum parente que acabou sendo, que alguém lá... São apenas pessoas totalmente aleatórias. Substituam, eu não sei, o Khodorkovsky pelo Petrovsky. Este por outro, ninguém vai perceber nada. É absolutamente... Foi assim que aconteceu no Ocidente. Eles jogam pedaços, e os mais fortes brigam por eles. No começo, isso é um capitalismo selvagem. Tubarões, vence o maior tubarão. Não importa se é criminoso ou não, simplesmente vence o mais forte. E aqui nomearam os fortes, aqui nomearam como tubarões umas arenques quaisquer, entendem? Isso é um absurdo completo, é como nomear um campeão em fuga. Se a MMM não tivesse sido fechada, então tudo teria sido bem diferente. Não haveria agora nem oligarcas, nem bilionários. Essa propriedade teria sido distribuída entre milhões de investidores, como de fato deveria ter sido, em essência. E o fato de terem fechado a MMM, mais uma vez, também faz parte dos materiais do processo. São relatórios que vão direto ao governador e ao presidente Yeltsin sobre como vai a operação para desmantelar a MMM. Relatórios da Polícia Fiscal para o Almazov sobre como lá também estão em andamento operações punitivas, ou seja, isso foi desmantelado pelas autoridades, uma estrutura completa. Dizer que a pirâmide desmoronou é um absurdo, uma besteira. Claro que havia interesse comercial, mas ali, repito, não era tanto para usar o capital, porque isso eles já tinham conseguido, ou não, encontrar. Apesar de haver material no processo deles dizendo que 17 caminhões Kamaz com dinheiro em espécie foram levados da Varshavka na época e sumiram por completo, ou seja, não aparecem mais em lugar nenhum. Ou seja, levaram embora e sumiram. Ou seja, quem levou foram os policiais da OMON, as forças especiais, as estruturas oficiais e pronto, desapareceram no nada. Mas a questão nem era o dinheiro, era tirar um grande jogador de cena para que seus bancos com os quais já havia acordos e sua própria gente comprassem tudo, por uma pichincha, enquanto ninguém entende nada. Esses eram os únicos jogadores que realmente tinham recursos. O único que de fato atrapalhava tudo isso era eu. Ou seja, com os meus recursos eu podia interferir nessa situação e virá-la de cabeça para baixo. Eu recomendo bastante. Agora existem vários fundos de investimento por aí. Olhe para as pessoas que estão por trás disso, o que elas mesmas conquistaram na vida. Se ele próprio não conquistou nada com aquilo, com o modo como organizou o fundo, o que ele pode aconselhar, o que ele pode fazer. Como foi a história dos cheques e dos fundos de investimento? Se a pessoa até hoje não conseguiu ganhar 1 milhão para si, então como é que ela vai ganhar para você? Será que isso não está claro? Ou seja, por trás da pessoa precisam existir resultados, não importa quais. Não deem atenção à formação dela. Aí já falam, ele é consultor, se formou em tal lugar, tem algum título. Mas isso tudo é bobagem. Veja o que ele fez. Há algum feito concreto por trás dele.
Ele não pretende ensinar vocês alguma ciência seca. Ele pretende ganhar dinheiro para vocês. Ele mesmo ganhou. Então eu recomendo prestar atenção exatamente nisso. Se te ameaçam com uma pena de 10 a 20 anos, eu fiquei no bloco especial. Lá todo mundo tem 20 anos ou mais. Como é que dá para esperar da sua esposa que ela continue esperando por você por um tempo tão longo assim? Afinal, ela é uma mulher, tem as necessidades dela. Como é que dá para esperar isso de alguém? Isso é, de fato, uma questão realmente muito delicada para absolutamente todas as pessoas. Eu acho que, numa situação dessas, você deve simplesmente deixar a pessoa ir. E muitas vezes, muitos acabam começando a ser dissimulados. Por exemplo, dizem para a esposa: querida, eu tenho uma pena dessas. Claro, você realmente não precisa me esperar. Se quiser, não espere. Quem responderia isso? Sim, claro, eu não quero. Vá se ferrar, não vou te esperar. Naturalmente, a esposa diz: não, eu vou te esperar. Isso é só uma armadilha psicológica em que, consciente ou não, o homem envolve a mulher. Na minha opinião, numa situação dessas, é necessário que você mesmo dê o primeiro passo sem conversas prévias. Entrei com o pedido de divórcio e escrevi uma solicitação ao chefe do centro de detenção pedindo que não deixassem mais minha esposa vir me visitar. Eu passei por uma situação bem difícil e eu tinha absoluta certeza de que não conseguiria sair. Portanto, partindo da realidade dessa situação, eu considerava que o mais correto mesmo era agir dessa forma, do jeito que eu acreditava ser o certo. É um passo difícil. Quarto. Quinto. Eu, antes de tudo, cumpri um mês na Butyrka, depois mais 5 meses na Matroskaya comum, depois já no bloco especial e aí na prisão especial federal 9991. Sim, de fato, isso, no geral, é a última colocada lá. Eu cumpri 4 anos lá. Sobre ela, na verdade, quase ninguém sabe nada. No total, tem cerca de 80 pessoas presas lá. Como me lembro, eu fui parar numa Butyrka comum. Foi uma impressão muito forte. Imagine, você entra numa prisão pela primeira vez. Você, naturalmente, está em estado de choque. Você é levado. A porta se abre, eu entro. Está sentado um presidiário grandalhão, sem camisa, com o torso meio exposto. Sem camisa, sabe, como nos filmes. Todo tatuado com os dentes da frente apodrecidos. A firma do olhar. A cena e uma câmera enorme, enorme no teto, e no meio está escrito em inglês Hello America. Sabe, isso é simplesmente como um filme de terror, de verdade. Depois, quando eu já sentei com ele, eu digo: escuta, afinal, que inscrição é essa aí? De onde isso veio? Eles dizem: aqui, antes, ficavam negros sentados. Eu digo: bom, sejam negros ou não, o quê? Eles voavam por acaso? Como eles poderiam lá, a 3 metros de altura? E nesse bloco especial, bem, ali já... Bom, sabe, eu estava preso. E lá, meus companheiros de cela eram, em sua maioria, assassinos de aluguel. Não eram crimes econômicos. Principalmente não eram assassinos de aluguel, maníacos. Era esse tipo de gente. O último assassino de aluguel com quem eu fiquei na cela tinha 50 mortos. Engraçado. Lê e dorme tranquilamente. Entendem? É somente isso. Explicar, eu não sou psicólogo, não me atrevo a fazer isso. Infelizmente, tudo tem uma certa temperatura de fusão. A amizade, o amor, a honestidade. E Deus me livre que alguém tenha que descobrir tudo isso na prática. Tudo tem um certo limite de resistência. Esta é uma verdade que não se deveria conhecer. Há abismos nos quais é melhor não se olhar. Posso dizer isto. Isso é psicologicamente inexplicável. Por que é assim? Mas pelo que se descobre na experiência da prisão, por mais estranho que pareça, quando uma pessoa cai numa enrascada séria, tipo prisão, quem ajuda são as pessoas de quem você menos espera. Os mais próximos abandonam na hora. E quem ajuda são pessoas de quem você não espera isso. Isso é inexplicável do ponto de vista psicológico, mas é uma regularidade puramente estatística. Com muita gente acontece exatamente assim. Um diretor de escola, um matador de aluguel, um cara do karatê, os amigos de infância, com quem esteve a vida toda, todos se dispersaram na hora. E quem ajuda é algum aluno que nem reparava nele. E é assim com todo mundo. Por que isso? É impossível explicar.